Apresentamos Cura-te a Ti Mesmo, um podcast do GRESG, com Mariane Martins e Marco Aurélio Carvalho, baseado no livro Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Edward Bach. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marco Aurélio e eu sou um trabalhador do grupo de estudos Saint-Germain e hoje eu vou trazer para vocês a continuação de um trabalho que se iniciou com a minha amiga, minha irmã de sangue, Mariane, trabalhadora do grupo de estudos Saint-Germain também, do GRESG, que está vinculado ao livro Cura-te a Ti Mesmo, de Edward Bach, que vem explicar caminhos, motivos, jornadas que a gente pode trilhar nessa existência para buscar a cura das nossas enfermidades, para buscar o entendimento das causas e como a gente consegue agir diferente e entender o nosso papel no processo de cura. Lembrando que a cura que eu falo aqui não é só a cura das doenças físicas, mas de todo tipo de enfermidade, moral, mental, espiritual, enfim, de tudo aquilo que a gente pode vivenciar. E dentro desse trabalho, hoje eu vou trazer para vocês o segundo episódio, que ele fala sobre o espírito imortal e o corpo transitório. E para contextualizar um pouquinho, vamos tentar olhar o que significa esse título e a partir daí a gente desenvolver o estudo de hoje. Espírito imortal. Pessoal, a nossa essência, o nosso eu, a nossa individualidade, ela está totalmente ligada ao nosso espírito. A esse espírito que vem passando por diversas vidas, por diversas experiências, que com certeza ainda vai passar por muitas outras experiências até alcançar aí os mundos felizes, né? A felicidade que é o final da jornada de todos nós, estamos fadados a alcançar essa felicidade. Mas é esse espírito que nos representa. Esse espírito que tem em si todas as experiências e todos os aprendizados e todas as dificuldades vividas durante nossa jornada de evolução. Esses espíritos, eles são imortais, eles não são matéria, eles não estão presos a um corpo físico, mas eles governam a nossa vida, eles governam a nossa existência. Ou seja, nós mesmos governamos a nossa existência no sentido de sermos espíritos imortais. Entender isso é fundamental para a gente poder entender o processo de cura. Sabe por quê? Muitas vezes a gente baseia a nossa cura no aspecto físico, no aspecto do corpo. E não estou menosprezando isso, até porque, claro, que a busca da cura passa também pela cura dos sintomas, pela cura daquilo que possa estar nos afetando hoje. Mas o livro traz um trecho que eu achei muito interessante, onde ele faz a seguinte comparação: os corpos são transitórios, são como cavalos que montamos para fazer uma viagem, ou instrumentos que usamos para criar uma obra de arte. Olha que interessante, pessoal. Se a gente fizer essa analogia, pensando que cada encarnação é como se fosse uma viagem, onde a gente vai para algum caminho, alguma direção, e essa viagem vai trazer experiências, vai trazer novidades, vai trazer reflexões. O corpo físico na encarnação é o elemento que nos carrega nessa viagem. Então, seria o tal cavalo que ele fala da jornada, né? A gente precisa desse corpo físico para poder viver as coisas, para poder passar por nossas provas, expiações, para poder lidar com aquilo que é necessário. Mas é um instrumento, é algo que é importante, mas não é a nossa essência, não é a experiência que a gente viveu, é algo que sustenta essa experiência. Por isso que no título do nosso trabalho de hoje a gente fala do corpo transitório. Ele é transitório. A cada vida a gente vai ter um cavalo novo, vai ter um corpo novo. Às vezes corpos de sexos diferentes, homem, mulher, de acordo com o que a gente precisa naquele momento. Às vezes um corpo mais forte, às vezes um corpo mais debilitado, que talvez seja necessário para a gente passar por alguma coisa. Entender isso faz com que a gente
consiga entender um dos grandes motivos das causas das enfermidades que a gente tem nessa vida. Quando a gente está lá em cima, quando a gente vem, nós viemos para esse planeta com alguma missão, com algum recado. A missão, não necessariamente, a gente às vezes superestima, né? Minha missão é curar uma doença, é deixar algo muito significativo. Sim, é deixar algo muito significativo, porque cada um de nós, com a sua contribuição, deixa coisas muito significativas. Mas a missão não precisa ser global, uma missão mágica, não idealizada. A nossa missão pode ser simples, pode ser fazer com que algo aconteça, pode ser apoiar alguém que precisa, pode ser fazer o bem para um grupo de pessoas, pode ser desenvolver uma arte e com a nossa arte tocar vários corações, enfim. O Espírito sabe dessa missão. O Espírito que está com a gente, que é a nossa essência, ele sabe do que a gente se propôs, do que a gente planejou fazer, do qual é o sentido real. O grande problema disso, entre aspas, vou chamar de problema, porque às vezes a gente faz com que seja um problema, é que nós, como encarnados, apesar de naturalmente estarmos ligados ao nosso espírito, muitas vezes, pelo esquecimento, acabamos tomando decisões baseadas no material, nos nossos impulsos, nos nossos instintos, nas nossas formas de se prender à matéria, às vezes por bens materiais, às vezes por desejos, às vezes por dificuldade mesmo de desprendimento. E essas decisões baseadas na matéria, em regra, vão nos afastar do nosso objetivo real. Porque para o espírito a matéria é totalmente transitória, assim como o nosso corpo, que é matéria, é transitório. Não é isso que a gente veio fazer. Não é esse o nosso recado. Nenhum de nós tem a missão aqui de enriquecer ou de nos tornarmos superpoderosos. Pode até ser uma prova, das provas mais difíceis, inclusive, o poder, a riqueza. Mas não é a nossa missão, não é o que a gente veio buscar. Eu não estou querendo fazer aqui apologia, não se preocupe com o material. Assim, a gente sabe que tem lei do progresso, que o progresso às vezes faz com que a gente também precise da matéria para se sustentar, para seguir nossos planos. Em nenhuma forma aqui eu quero crucificar isso. Mas eu quero que a gente reflita sobre a matéria também ser transitória, assim como o nosso corpo. Então, se a gente vem com um recado, uma missão que está ligada ao lado espiritual, que está ligada à nossa evolução espiritual, mas a gente toma decisões baseadas na matéria, o que a gente está fazendo? A gente está se afastando dessa missão. Já pensaram? Vou fazer uma comparação para tentar ilustrar o que eu quero que vocês pensem. Vocês já viram, assim, uma pessoa que você se importa muito e que talvez tome uma decisão que, você esteja vendo que não está fazendo bem a ela? E dá um desespero às vezes, né? Você quer pegar a pessoa na mão e falar, não faz isso não, muda isso. E muitas vezes a gente não consegue, porque a pessoa tem as decisões, tem o livre-arbítrio dela. E a gente não tem o direito de obrigar ninguém a nada. Já pararam para pensar que o nosso espírito vive isso com a gente às vezes? O nosso espírito sabe o que a gente precisa, sabe o nosso caminho, mas às vezes, encarnados e limitados que somos, a gente toma decisões contrárias a esse caminho. Imaginar o desespero que não deve dar para o espírito, que vai viver com a gente todas as experiências, inclusive as consequências dessa nossa decisão? O quanto doloroso não deve ser? E a maneira, muitas vezes, de sinalizar isso é através das enfermidades. Sem generalizações, mas muitas enfermidades vêm como um sinal, como uma forma do espírito mostrar que algo está errado. Mas, nossa, que forma cruel. Provavelmente ele já tentou de tudo para mudar essa jornada, mas às vezes nós encarnados estamos tão cegos pelas nossas escolhas que não dá. E aí vem a enfermidade. Vem a enfermidade como forma de sinalizar. E quando a gente fala cura-te a ti mesmo, entender a causa real, né? O título do livro ele fala uma explicação sobre a causa real e a cura das doenças. Entender a causa real é fundamental. É como se viesse um alerta, um alarme e falando, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Muda, 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 muda.
E ainda assim, às vezes a gente prefere ir no médico, tomar um remédio e achar que resolveu. E daqui a pouco aquilo vai voltar, talvez de uma forma até mais grave. Ao invés de entender o que está errado, o que está acontecendo. Esse conflito entre o nosso espírito e o nosso ser encarnado, ele talvez seja uma das principais motivações para a doença e para a infelicidade. De novo, eu não estou falando que é só isso. Às vezes a gente passa por doenças porque a gente precisa passar mesmo, porque está no nosso plano, porque faz parte do que a gente necessita naquela existência. Mas se a gente tomar boas decisões e focar, talvez até essas doenças possam ser minimizadas. Até esses grandes males possam ser atenuados. Esse entendimento é importantíssimo na busca pela autocura, pela nossa reforma. Então, para fechar o encontro de hoje, eu queria que a gente sempre pensasse a partir de agora o seguinte: se o meu espírito é imortal e se meu corpo é transitório, o espírito é o principal. Ou seja, o nosso lado espiritual tem que sempre estar preponderando sobre o lado material. E se eu estou doente, se eu me sinto mal, se eu tenho algum sintoma, que eu cure esse sintoma, mas que eu também busque a causa dele, que eu busque o entendimento dele, para eu poder mudar algo em mim que me alivie dessas dores, desses sofrimentos que o mundo ainda pode nos trazer. É isso, pessoal. Obrigado a todos que ouviram e o trabalho continua nas próximas semanas. Até lá!